Existem relógios que param exatamente no mesmo minuto em que um evento catastrófico acontece a quilômetros de distância. Não é uma coincidência rara que se explica pela sorte, mas um padrão recorrente que desafia a nossa percepção sobre o tempo e a causalidade. Imagine que você entra em uma sala vazia, onde centenas de cronômetros antigos, de diferentes marcas e mecanismos, foram mantidos sincronizados por décadas. De repente, sem qualquer intervenção humana, falha elétrica ou vibração sísmica, um grupo específico desses objetos trava seus ponteiros. O detalhe perturbador não é o fato de pararem, mas o registro histórico que sugere que esse fenômeno precede ou acompanha a desintegração de estruturas distantes ou a cessação de funções vitais em ambientes próximos. O que parece ser apenas uma curiosidade de antiquário esconde um conflito silencioso entre a precisão da mecânica e uma variável que a física convencional ainda se recusa a nomear. O mistério não reside na quebra da máquina, mas no que a máquina parece estar captando antes mesmo de o evento ocorrer. A pergunta que sustenta essa investigação é por que objetos inanimados, desprovidos de sensores eletrônicos ou conexões externas, parecem reagir como se estivessem conectados a uma rede invisível de eventos. Ao observarmos o comportamento de mecanismos de corda e engrenagens de alta precisão, percebemos que eles são sistemas isolados. Um relógio de pêndulo, por exemplo, é um exemplo clássico de um oscilador harmônico. Ele depende apenas da gravidade e da energia potencial armazenada na mola ou no peso. Quando centenas desses sistemas param simultaneamente, a lógica dita que houve uma causa física comum. Mas o que acontece quando essa causa não é detectável? Relatos de colecionadores e registros em arquivos de manutenção de grandes relógios públicos sugerem que, em momentos de tensão ambiental ou súbita mudança na pressão atmosférica, esses dispositivos não apenas perdem o ritmo, eles entram em um estado de paralisação coordenada. A ciência tenta explicar isso através de vibrações imperceptíveis ou pequenas variações no campo eletromagnético local que poderiam afetar a fricção das engrenagens. No entanto, essa explicação falha quando analisamos o registro de relógios situados em diferentes cidades, com estruturas de montagem distintas, que travam exatamente no mesmo intervalo de tempo. Se não há uma causa única e visível, o que resta é o comportamento do objeto como um receptor. Existe uma hipótese, frequentemente debatida nos bastidores da cronometria, de que materiais metálicos envelhecidos, sob condições específicas de oxidação e tensão, podem atuar como antenas de baixíssima frequência para flutuações geofísicas. À medida que aprofundamos essa análise, o cenário se torna mais intrigante. Não estamos falando apenas de relógios parados, mas de uma desorientação temporal que afeta o ambiente. Em locais onde grandes coleções de cronômetros foram mantidas, observadores relataram uma sensação de vertigem ou perda de noção de tempo que precede a falha mecânica. É como se a própria estrutura do espaço-tempo local sofresse uma microdistorção, forçando os mecanismos de medição a se ajustarem ou simplesmente colapsarem sob uma pressão que não conseguem registrar. Aqui, o mistério ganha uma camada mais densa. Se considerarmos que a medição do tempo é uma construção humana baseada na regularidade do movimento, o que acontece quando essa regularidade é interrompida por algo que está fora do nosso controle? Alguns teóricos sugerem que não estamos lidando com uma falha, mas com uma forma de sintonização.
Os relógios, ao pararem, poderiam estar reagindo a um pulso geológico ou magnético que interrompe a cadência normal da realidade. Essa ideia é perturbadora porque sugere que a nossa percepção do tempo é apenas uma camada superficial e que, em momentos de anomalia, a estrutura subjacente se revela. Considere as cidades antigas, onde relógios de torres centenárias pararam durante episódios de eventos naturais inexplicáveis ou mudanças súbitas no comportamento animal. Os registros de manutenção dessas torres frequentemente citam que, após a paralisação, as peças internas não apresentavam qualquer dano, desgaste ou oxidação que justificasse a falha. Elas simplesmente pararam, como se tivessem recebido uma instrução para interromper o ciclo. Quando os técnicos tentavam reiniciar o sistema, ele voltava a funcionar perfeitamente, como se nada tivesse ocorrido. Isso nos leva a questionar a natureza da causalidade. Será que os eventos catastróficos causam a parada dos relógios, ou a parada dos relógios é uma evidência de que o evento já estava sendo processado pela realidade antes de se tornar visível para nós? A distinção é fundamental. Se for a segunda opção, estaríamos diante de um sistema de alerta prévio que não compreendemos. O relógio não seria uma vítima, mas um testemunho. A pressão para encontrar uma explicação técnica é constante. Engenheiros que trabalham com mecanismos de alta precisão insistem que qualquer objeto pode parar devido a fatores como poeira, temperatura ou lubrificação. Contudo, essa lógica se desfaz diante da escala do fenômeno. Quando dezenas de mecanismos, mantidos em salas climatizadas, limpos e revisados periodicamente, param ao mesmo tempo, a estatística de falha individual deixa de ser relevante. O que temos aqui é um sistema de falha coletiva. É nesse ponto que a investigação se torna desconfortável. Ao olharmos para fitas de vigilância de salas de arquivos, vemos o silêncio. As portas estão fechadas, os corredores vazios, as luzes fixas. Não há ninguém, não há movimento, apenas o som ambiente de centenas de checks que, de repente, se transformam em um silêncio absoluto. Esse silêncio não é apenas a ausência de som, é a ausência de progressão. A cena, capturada em fitas antigas, transmite a sensação de que, naquele momento, algo foi retirado da continuidade. Muitos tentam descartar esses episódios como coincidências ou falhas sistêmicas na rede elétrica, mas muitos dos relógios afetados são mecânicos, sem qualquer conexão com a rede. Eles dependem apenas da física básica. O fato de que a física básica possa ser influenciada por algo externo que não conseguimos medir é o que mantém esse mistério vivo. Não é uma questão de crença no inexplicável, mas de observação de um fenômeno real que não se encaixa nas equações que usamos para prever o mundo. A consequência de aceitar que o tempo, ou a nossa medição dele, pode ser afetada por influências externas é que perdemos a nossa ilusão de controle. Vivemos sob a premissa de que o tempo avança de forma linear e constante, mas o comportamento desses objetos sugere que existem zonas de instabilidade. E se essas zonas de instabilidade não forem apenas locais, mas temporais? E se em certos momentos, a própria realidade que habitamos entrar em um estado de suspensão que só podemos detectar através da falha de instrumentos de precisão? O que torna essa história inquietante não é a possibilidade de um fenômeno sobrenatural, mas a evidência de que há uma lacuna no nosso entendimento do mundo físico. Quando vemos um mapa antigo, com estradas que levam a lugares esquecidos, ou fotos de salas cheias de relógios parados, sentimos que falta uma peça. Essa peça não é uma explicação mística, mas uma compreensão mais profunda das forças que regem a matéria e o tempo. Ao final, não temos uma resposta definitiva,
sobre o porquê desses mecanismos pararem. O que temos é a constatação de que a nossa precisão técnica é limitada. Existe um limite onde a lógica dos engenheiros encontra o desconhecido. E talvez o mais perturbador seja a ideia de que, em algum lugar, agora mesmo, um relógio de alta precisão acaba de parar, não por defeito, mas porque algo no ambiente ao redor mudou de forma tão sutil que apenas ele foi capaz de sentir. A questão não é o que faz o relógio parar, mas o que ele está tentando nos dizer no momento em que o silêncio assume o controle. Enquanto observamos os ponteiros imóveis, a dúvida permanece. O que estamos perdendo ao acreditar que o tempo nunca falha? A resposta pode estar escondida no próximo cheque que nunca virá.